Na minha casa, era eu, a minha mãe e minha irmã mais nova. A gente morava em Brasília. O meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu ainda era bem pequena. Ele morava em outro estado, com uma outra mulher. Com ela, ele tinha mais 2 filhos, um menino e uma menina. A gente tinha pouco contato com meu pai, porque ele quase não visitava a gente. E a gente nunca tinha ido para a casa nova dele, nem conhecíamos a nova mulher dele e nem os outros 2 filhos dele. Eu sentia muita saudade do meu pai. A minha mãe, ela era muito rígida. A minha mãe, ela trabalhava o dia todo. Eu e minha irmã estudávamos no período da manhã e no período da tarde a gente ficava sozinha em casa, pois eu já estava com 15 anos e minha irmã estava com 11. Além da gente ficar sozinha, a gente já fazia a maioria do serviço da casa. Nessa época, eu arrumei um namorado. Ele estudava na mesma escola que eu, só que ele era 1 ano mais velho. E esse namoro era um namoro sério mesmo, só que tinha que ser escondido da minha mãe, porque ela não queria deixar. Porque, como eu já disse, ela sempre foi muito rígida. E o tempo foi passando, nosso namoro foi fluindo. Nós sempre ficávamos juntos na escola. Como à tarde eu ficava sozinha em casa com a minha irmã, ele ia lá para minha casa. Nossa, era maravilhoso. Eu estava apaixonada já por ele. Ele foi meu primeiro namorado e minha primeira vez também foi com ele. E como eu era muito nova, assim, nessa época, não tinha nenhum adulto para me orientar, nossas relações sempre foram sem nenhum tipo de prevenção. Chegou o final do ano, junto com o final do ano chegaram as férias escolares. Percebi que ia ficar difícil da gente se ver nessa época, pois a minha mãe também pegaria férias do serviço no final do ano, mas ficar longe dele, nossa, foi muito difícil, porque a gente já estava se gostando demais. Aí eu resolvi abrir o jogo para minha mãe e contar para ela. É claro, como eu já sabia, né, ela não aceitou. Eu disse para ela que a gente já se amava, que a gente já estava junto há algum tempo, só não contei das relações, né? Porque também nem tive tempo. Ela brigou comigo, gritou, até me bateu. Eu só sei que foi muito difícil, mas a gente passou alguns dias sem se ver. A gente falava pelo celular, mas assim mesmo, a saudade era muita. Mas em janeiro minha mãe já voltou ao trabalho e ainda faltava 1 mês para as aulas começar. E, nossa, esse mês acho que foi um dos melhores, assim, da minha vida. Pois a gente aproveitou muito. Tinha dias que ele ia cedo lá para casa, passava o dia todo lá e só ia embora no final da tarde, quando estava perto da minha mãe chegar do serviço. Quando foi em março, eu comecei a sentir uns enjoos, assim. Eu achei que estava com algum problema de estômago, tipo uma gastrite, assim. E nesse mês de março, eu nem tinha me tocado. A minha menstruação não tinha descido, assim. Eu só fui dar conta em abril e fui perceber que ela não desceu. Aí eu comecei a ficar muito preocupada. E eu fui falar com ele. Disse que tinha sentido alguns enjoos. Falei que eu estava atrasada também. Nossa, ele foi super atencioso comigo, me acalmou. Né, a gente conversou. Aí mais tarde, quando ele foi lá para casa, ele levou um teste de gravidez. Esse de farmácia mesmo. E deu positivo, na hora. Eu fiquei muito nervosa, fiquei muito preocupada. Ele me disse, calma, tem chance de erro. É pequena, mas pode errar. No outro dia, eu fiz outro teste e deu positivo de novo. Aí eu chorei muito, muito mesmo. Mas ele conversou comigo, disse que ele viria pessoalmente conversar com minha mãe e ela teria que aceitar. E se ela brigasse, eu podia ir morar na casa dele, porque a mãe dele ela já sabia do nosso namoro e ela super apoiava. Nesse mesmo dia, no fim da tarde, ele foi lá, conversou com a minha mãe, disse que a gente já estava junto há algum tempo, que a gente se amava, mas ele nem teve chance de falar da gravidez, porque minha mãe começou a brigar com ele, começou a xingar, ela chegou até a ofendê-lo. Então, ele sem poder fazer nada, foi embora. No outro dia, na escola, a gente conversou e eu disse para ele que eu ia contar para minha mãe sobre a gravidez, mas o tempo foi passando, eu nunca contava porque eu não tinha coragem, eu tinha medo dela. E assim eu fui levando, sempre disfarçando, usando roupas largas. Eu cheguei até a jogar absorvente limpo fora para ela não perceber. Mas quando chegou no mês de junho, eu já estava de 5 meses. E ela me perguntou se eu estava grávida. Já não dava mais para esconder, a barriga já estava crescendo. Eu sempre fui muito magrinha, assim, então era nítido a mudança do meu corpo. Aí eu não tive outra opção, a não ser contar a verdade. Nossa, ela ficou muito brava e disse que ia tomar uma providência que ela já devia ter tomado há muito tempo. Na hora eu fiquei assim assustada, mas não entendi o que ela queria dizer. No outro dia ela não foi trabalhar, ela não me deixou na escola também. Quando foi assim, perto da hora do almoço, parou um carro na frente de casa. Eu não acreditei, era o meu pai.
E para minha surpresa, ele tinha vindo me buscar. Minha mãe tinha ligado para ele no dia anterior e tinha contado tudo. E ela, minha mãe, mandou ele vir me buscar e me levar embora. Na hora eu fiquei desesperada. Como assim ele ia me levar embora? Ele ia me separar do meu amor. Ele era o pai do meu filho. E minha mãe, mais que depressa, fez minhas malas, me enfiaram dentro do carro e meu pai me levou embora. Chegando lá na casa dele, a minha madrasta, ela foi muito simpática comigo. Meus 2 irmãos ainda eles eram pequenos, assim. A menina acho que tinha por volta de uns 6 anos e o menino tinha 2 anos. Aí me mostraram o quarto que eu ia ficar. Era um quarto minúsculo, abafado, que só cabia a minha cama ali. Aí, nesse momento, eu percebi que eu não era bem-vinda ali. Eu levei o número de telefone do meu namorado, mas lá eu não tinha permissão nem para usar o telefone. A minha madrasta não gostava de mim. Ela tentava se fazer de simpática, mas era perceptível o desprezo que ela me tratava. Teve um dia que eu ouvi ela dizendo para minha irmã que ainda era uma criança, para ela não andar junto comigo, porque eu poderia levar ela para o caminho errado. Nossa, eu fiquei muito magoada com aquilo. Eu jamais seria capaz de fazer algo ruim para os meus irmãos. E ficar grávida do namorado não era algo tão ruim assim. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. E foram muitos outros desprezos que eu sofri ali. Mas o tempo foi passando, eu fiz 16 anos, meu filho nasceu, aí que foi pior ainda. Porque eu tive que largar a escola para cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar dos meus irmãos e eu era obrigada a fazer todo o serviço da casa, enquanto a minha madrasta, ela ficava dormindo ou saía para passear. Mas graças a Deus, meu filho foi crescendo, ele era um menino lindo e saudável. Até que quando eu completei 18 anos, eu implorei para usar o telefone, nem que fosse uma vez. Eu liguei para ele, eu liguei para o pai do meu filho. Ele disse que estava me esperando e ele ia me buscar. Eu juntei as minhas coisas, juntei as coisas do meu filho e fiquei pronta, mas sem falar nada para minha madrasta nem para meu pai. No outro dia de manhã ele chegou para me buscar e para a surpresa de todos eu fui embora. Hoje nós estamos casados e muito felizes. E ele está aproveitando cada minuto do lado do nosso filho. A minha mãe, eu perdoei ela, mas não é assim um amor de mãe para filha. E com o meu filho eu vou ser diferente. Eu vou sempre conversar com ele para que ele me veja como uma amiga e não me veja com os olhos de medo, como eu vi a minha mãe. Se você gostou do vídeo ou gosta desse tipo de conteúdo, me manda sua história, que eu conto ela aqui no canal. Já curte, comenta e compartilha. Beijos, até o próximo vídeo!